bem, este é o programa virtual Luz para o Meu Caminho. Uma oportunidade de no seu computador, no seu PC, poder meditar de antemão já o Evangelho do domingo que vem, o Evangelho do final de semana. E assim poder extrair então as maravilhas e as riquezas que a liturgia da Santa Igreja Católica Apostólica Romana sempre tem para nos oferecer. Vamos ouvir o Evangelho desse final de semana? É Mateus capítulo 22, versículo 15 ao 21. Vamos meditar a palavra de Deus, que é sempre bom e enche o nosso coração de vida e de alegria, de vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos queridos, é interessante uma coisa nesse evangelho, né? Porque a gente vê que eles armaram de propósito uma armadilha para pegar Jesus. Eu sempre gosto de brincar com o povo da minha paróquia, que sempre existem aqueles que, vamos dizer assim, é como se a vida se parecesse com o filme do Tarzan, sabe? O Tarzan tá no cipó lá, né? Tentando salvar todo mundo, e debaixo tem um lago cheio de jacarés. E infelizmente sempre tem e sempre vai ter aqueles que torcem para o jacaré. Não é verdade? Quantas e quantas vezes nós vamos fazer um empreendimento na nossa vida, começar uma nova fase, e sempre tem aqueles benditos que falam: ah, nem começa que não dá certo. E tem até gente que torce para não dar certo. São as pessoas que infelizmente armam ciladas e armadilhas contra nós. Existem. Eu costumo dizer que não existem pessoas más, sabe? Existem pessoas, infelizmente, que foram mal amadas. Não se permitiram receber amor na vida, ou quem sabe não receberam amor e justamente por isso acabam armando ciladas para os outros. Esse grupo aí de fariseus que queriam pegar Jesus numa armadilha, numa cilada, né? E deixou o Senhor até entristecido, que Jesus percebeu a maldade do coração deles. Não eram pessoas más, mas pessoas infelizmente mal amadas. Precisavam fazer a experiência do amor verdadeiro de Deus. Isso também deve acontecer com todas as pessoas que não desejam bem para a gente, pessoas que nos querem mal. O que a gente pode fazer? Como sempre digo, nós devemos abençoá-las e dizer: olha, você não é mal, você não é má. Você precisa receber amor. E eu vou te dar. O cristão dá amor mesmo àqueles que lhe armam ciladas, àqueles que lhe fazem mal. Então esse é um primeiro ensinamento para nós. Pode ser que haja gente que arme cilada para a gente, mas nós não vamos odiar ninguém. Pode ser até mesmo que alguém fale assim: olha, eu sou seu inimigo. Você responde: olha, eu sou cristão, eu não tenho inimigos. Você pode ser o meu inimigo, mas eu quero ser o seu amigo. Esse é o caminho. Agora, uma outra coisa muito interessante, minha gente, é porque Jesus Cristo realmente ele é muito inteligente, né? Ele é o verbo de Deus encarnado, a sabedoria do Pai desde toda a eternidade. E ele se sai muito bem da armadilha, porque veja, nessa época, o povo judeu era escravizado pelo Império Romano, não é? E Roma exigia realmente uma alta taxa de imposto sobre os povos dominados. Era difícil, a vida era difícil. Então, e o grande expoente de Roma nessa época era César, o imperador, né? O imperador dos imperadores, que tinha seus representantes em várias províncias, né? Inclusive lá entre os judeus, na terra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando os carinhas chegam para armar essa armadilha para Jesus, na verdade acontece o seguinte: se Jesus Cristo falasse assim, olha, eles perguntaram: paga ou não paga imposto para César? Se Jesus Cristo, nosso Senhor, falasse assim: não paga, então ele se declararia inimigo de César, e também Jesus Cristo meio que diria que nós cidadãos não temos compromisso com a nossa cidade, com o nosso país. O que não é verdade. Os impostos só não podem ser abusivos, mas o país precisa de impostos, né? É uma pena que no Brasil, infelizmente, é um dos países que cobra, né, mais impostos do mundo. Nós vemos ultimamente aí 1 trilhão de impostos arrecadados. Há essas coisas, né? E nem sempre o dinheiro é usado de forma justa, infelizmente há. Mas o Senhor quer cidadãos comprometidos.
Agora, se Jesus Cristo também falasse assim, pague o imposto a César, o que ia acontecer? Ele ia falar, então você concorda com a escravidão e com a ladruagem que acontece de Roma em relação a nós. Então o Senhor foi muito inteligente. Ele pega a moeda, que desde aquela época já tinha, né, a esfinge do imperador, né, o perfil do imperador, a imagem, e fala, de quem que é a figura que está aqui? E ele, sem entender a pergunta, qualquer um sabe a resposta, é de César. Jesus Cristo brilhantemente, então, dê para César, que tem a carinha dele, né? Dê para César o que é de César, e para Deus vocês deem o que é de Deus, que é a vida de vocês. Minha gente, os santos padres dos primeiros séculos da história da igreja tem uma definição sobre essa leitura que eu acho fantástica, vai além desse lance de impostos, muito mais profundo para a minha vida e para a sua vida. A interpretação que eles dão é a seguinte: você se lembra quando Deus criou o homem, aliás, quando Deus criou todas as coisas, ele sempre falava assim, né? Lá em Gênesis sempre fala assim, e Deus viu que era bom. A gente chama isso de Tov. Tov em hebraico, no original, como foi escrito, quer dizer bom. Então Deus fez, por exemplo, as águas, Deus viu que era bom. Deus fez as aves, Deus viu que era bom. Deus fez as ervas, Deus viu que era bom. Mas quando Deus foi fazer o ser humano, o homem, portanto, né, e aí representa, claro, o homem e a mulher, tem uma observação que pouca gente observa, que pouca gente repara. Lá em Gênesis, que é a seguinte. Primeiro, claro, a clássica. Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E depois, quando ele termina o homem, modelando do barro, e sopra nele o seu sopro, o seu espírito, o seu hálito divino, e o texto diz assim, e Deus viu que era no original, Tov Meod, significa muito bom. Reparou a diferença? Para tudo que Deus criou, o texto diz, e Deus viu que era bom. Mas quando Deus criou você, quando Deus me criou, ele fala, e Deus viu que não era só bom. Deus viu que era muito bom. E somente o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Que quando nós olhamos um homem e uma mulher, imediatamente nós devemos ser reportados para Deus. É a imagem de Deus. É a figura de Deus que está no homem, é a figura de Deus que está na mulher. É a imagem de Deus. Assim como quando você olha para uma moeda de um país e você vê a imagem do seu presidente, quem sabe, você vê a imagem do imperador X, quando nós olhamos para o homem, qualquer que seja ele reflete a imagem de Deus. Qualquer ser humano, mesmo talvez quem esteja assistindo esse vídeo não acredite em Deus, você é a cara do seu pai. E sabe quem é seu pai? O seu Criador. Você tem o rosto de Deus impresso em você. Mesmo que nós pequemos, minha gente, nós podemos até perder, como dizia São Gregório Nazianzeno, um grande santo da igreja, inteligentíssimo, nós podemos até perder a semelhança, ou seja, deixar de parecer com Deus nas nossas atitudes. Por exemplo, quando um homem mata o outro, ele deixa de ser semelhante a Deus, não é? No sentido de que Deus não mata, mas a imagem de Deus impressa nele, e São Gregório chamava isso em latim de imago Dei. A imagem de Deus que está nele, nem o pecado, é tão forte que nem o pecado pode apagar. Para você entender o que o padre quer falar, imagine o seguinte, um carinha, ele era filho de um pai que gostava muito dele, e ele se perde na vida, se droga, quem sabe até assassina alguém, vai parar na cadeia. E o pai quer resgatá-lo da cadeia, ele fala, nem seu filho eu sou mais, eu não quero mais a partir de hoje ser o seu filho. É possível alguém deixar de ser filho? É possível ele mudar o DNA dele? Por exemplo, um filho que não aceita o pai. A partir de hoje, eu não sou mais seu filho. É possível isso acontecer? Por mais que esse jovem se perca, ele sempre vai ter sangue, DNA de seu pai. Não importa o pecado que eu cometi. Não importa o pecado que você cometeu. Você é a imagem de Deus. A imagem de Deus está impressa em você. Isso me faz me lembrar uma história que eu estou contando esse final de semana em todas as igrejas pelas quais eu estou passando. Diz que certa vez um cara foi convidado para dar uma palestra, um grande palestrante, uma palestra numa empresa para as pessoas valorizarem umas às outras no trabalho, né? E ele chegou na palestra, cumprimentou todo mundo e estranhamente arrancou uma nota de 100 lão do bolso, mostrou a nota de 100 para todo mundo e perguntou assim, quem quer? Todo mundo, eu. Aí ele falou, tem certeza que vocês querem? Sim, eu quero. Né? Todo mundo queria. Aí a turma pensou até que ele fosse fazer uma pergunta, uma gincana, e o vencedor iria ganhar aquela nota de 100, né? Aí aconteceu, ele pegou a nota de 100, amassou. Aí falou assim, toda amassada, feia, perguntou, quem quer? Todo mundo, eu. Vocês continuam querendo, tem certeza? A galera, sim, eu quero. Aí ele pegou a nota de 100, gente, jogou no chão, pisou.
e o sapato dele estava meio sujo de terra, a nota ficou um pouquinho marrom, amassada, feia. Perguntou: quem que é? Todo mundo: eu. Vocês continuam querendo? Todo mundo disse que queria. E por fim, ele resolveu rasgar um pedaço da nota e colar com durex no canto. A nota estava feia, suja, amassada e colada, reconstituída. Ele perguntou quem queria e novamente todo mundo até meio que brigou para conseguir a nota de 100. Você já reparou uma coisa? Hoje em dia, para vender as coisas, para tudo que vai vender tem que colocar um homem ou uma mulher pelada. Não é assim? Né? Tem que pôr o cara sem camisa, bombado. Tem que pôr a mulher, não é, com uma saia provocativa para vender um carro. Eu não sei mais o que mais que vão vender sem mostrar a gente pelada. Daqui a pouco vão vender um frango assado com uma mulher pelada do lado. Eu não sei mais onde vai chegar. Né? Isso com certeza é a artimanha do inimigo de Deus, né? Que profana o templo sagrado do Senhor, que é o corpo do homem e da mulher, onde Deus habita, onde o Espírito Santo mora. Mas é interessante que para vender as coisas tem que ter a mulher bonita, né? Uma mulher tal, do olho azul, tal, pá, estilosa, não é assim? Agora a nota de dinheiro não, né? Já reparou as figuras da nota de dinheiro? Nem são bonitas, né? De repente, eu me lembro a nota de um cruzeiro, que era aquela nota roxa, quem tem mais de 28, 30 anos deve lembrar, né? Eu pegava aquela lá para comprar doce na quitanda, naquela época ainda tinha quitanda, né? Mas é interessante que a nota do cruzeiro tinha um homem bigodudo, né? Feio, nem lembro quem era quando era criança. A figura que está no dinheiro nem bonita é, mas mesmo assim todo mundo quer. Dinheiro não precisa ter mulher bonita, nem um carinha bonito para poder despertar o desejo no coração das pessoas. E o dinheiro também é interessante porque é um senhor para muita gente, né? O dinheiro é especialista em mandar e é fraco em obedecer. Ele manda na vida de muita gente, né? E todo mundo quer. Se eu falar assim, quem quer essa nota de 100 reais que tem um morcego feio desenhado? E mostrar uma de R$1, uma mulher linda, uma Gisele Bündchen da vida, todo mundo vai querer o morcegão, porque vale 100. Interessante que a nota de dinheiro nunca perde o seu valor, né? Mas o ser humano perde, né? Um ser humano, nesse mundo que nós vivemos, que não tem muita coisa, não está com uma roupa de marca, é mendigo, não pode tomar banho, quem sabe está até cheirando urina, coitado. Todo mundo começa a sair de canto, de lado, porque para esse mundo ele perdeu o seu valor. Para Deus não. Assim como uma nota nunca perde o seu valor, a vida humana, claro, nem pode ser comparada a uma nota. A vida humana jamais perde o valor aos olhos de Deus, porque nela está impressa a imagem de Deus. Assim como Jesus pegou aquela moeda e falou de quem é a figura que está aqui, nós podemos colocar qualquer ser humano, por mais pecador que seja, colocar no meio de uma multidão e perguntar de quem é a figura desse homem. E nós respondemos, é de Deus. A sua dignidade é maravilhosa, a sua dignidade é excelsa. Por isso que a Santa Igreja Católica pede que nós respeitemos sempre o homem e a mulher. Não importa quem seja, de que nacionalidade, etnia é, porque é filho e filha muito amado de Deus. Quando você se olhar no espelho, se lembre de quem é a figura que está no seu rosto. É do seu pai. Por falar nisso, você é a cara do seu pai. Você é a cara de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, te ilumine, te proteja, te abençoe. E a gente se encontra no nosso próximo programa virtual, onde meditaremos o Evangelho do final de semana. Até mais, minha gente.